Estamos de volta aqui com o Dr. Davi de Souza Lima, que é psiquiatra. Davi, muito obrigado pela sua presença. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Por que nessa época de pandemia, essas questões de saúde mental afloraram tanto? André, primeiro eu queria agradecer o seu convite aqui, né, para participar do seu programa. O que aconteceu na pandemia? Primeira coisa que aconteceu, logo no início, né, na primeira onda, as pessoas começaram a ficar muito em casa, isoladas em casa, né? E a conduta era essa realmente, porque o coronavírus é um vírus que se transmite principalmente pelo ar. Então a conduta era essa, a conduta correta. Quando as pessoas começaram a se isolar, uma série de questões começaram a surgir, né? Por exemplo, a pessoa começou a conviver mais tempo com a sua esposa, com seu esposo, com os filhos, a dinâmica de casa e tudo mais. Isso tem um lado bom, mas tem um lado onde começaram a aparecer alguns conflitos também. Junto com isso, o que aconteceu também? As pessoas começaram a trabalhar de casa e elas não estavam preparadas para fazer isso. Então, muitas vezes as pessoas começaram a ficar mais irritadas, mais nervosas. O trabalho de casa, junto com o trabalho, né, que a pessoa faz realmente, acabou se unindo e muitas pessoas não estavam preparadas para isso. E aí começou a se juntar essa problemática. Junto com isso, o que acontece? O ser humano é um ser sociável. Então as pessoas elas precisam das outras pessoas para estarem interagindo, para que as pessoas fiquem bem. E aí isso acabou se restringindo muito na pandemia. E mais do que isso, a gente não pode se esquecer que o ser humano, nós somos animais, nós somos mamíferos, como um gato, um cachorro, uma baleia. E você não vê nenhum animal parado, né? Você não vê um cachorro parado, você não vê um leão parado na selva, um tigre parado. E todo mundo começou a parar, não saía de casa, parou de fazer exercício, parou de se movimentar. Então, esse contexto geral acabou gerando uma preocupação maior e os quadros, muitas vezes depressivos, ansiosos, de insônia, começaram a se exacerbar. Muito bem. Como é que o nosso telespectador pode perceber que tem alguma coisa de errado? Olha, essa é uma pergunta importante, porque o que acontece? Normalmente, quando existe alguma coisa de errado do ponto de vista de saúde mental, o comportamento da pessoa se modifica. Então você começa a perceber que a pessoa começa a fazer coisas ou deixa de fazer coisas que não fazia anteriormente. Então aquela pessoa que não era irritada começa a ficar mais irritada, começa a ficar mais nervosa, responde de uma maneira que normalmente ela não respondia, ou ela começa a ficar mais triste, mais desanimada, começa a roer unha, começa a ficar mais ansiosa. Então, esses sinais, esses sintomas mostram que algo não está indo bem. Isso não significa que é um problema, que é uma doença, né? Porque todos nós podemos ter alguns sintomas durante o dia e isso faz parte do dia a dia. Agora, quando esses sintomas tomam uma proporção no sentido de que a pessoa começa a ter um prejuízo funcional muito grande na vida dela, ou seja, ela deixa de fazer coisas que ela fazia normalmente e isso traz um sofrimento muito grande para ela, aí a preocupação tem que ser maior, porque daí nesse sentido isso pode ser doença e aí sendo uma doença, sendo um transtorno mental, precisa de ter uma abordagem para tentar ajudar essa pessoa. Então, se ele está perdendo a concentração ou ele percebe que o rendimento dele está caindo, é um sinal de que alguma coisa pode estar errada. Agora, Davi, nos dias de hoje, o que a gente tem de opção para tratar e para prevenir isso? Olha, uma das coisas mais importantes que é muito discutida na psiquiatria é a questão do sono. Se a pessoa não está dormindo bem, isso mostra que a chance dela ter um quadro depressivo, ter um quadro ansioso ou algum outro problema aumenta muito. Então hoje, a gente sabe que assim, o adulto, em média, ele tem que dormir 8 horas por noite, né? Tem que ter isso de sono. E a maioria das pessoas, às vezes, não está dormindo isso. E o que é dormir bem? É você deitar na sua cama, em até 20 minutos, meia hora, você conseguir dormir e tentar fazer com que esse sono seja de 8 horas seguidas, para que você tenha um repouso adequado e você possa render bem no outro dia. Então, se você estiver dormindo bem, a chance da sua saúde estar boa é grande. Junto com isso, é super importante a questão de atividade física. A gente sabe que a liberação das endorfinas, isso gera um bem-estar muito bom e isso faz bem não só para o corpo, mas para a mente também. A questão da alimentação, o alimentar-se bem,
é algo super importante também. E você ter técnicas também para você tentar diminuir o estresse que hoje a vida traz. O estresse sempre vai existir e existe para todo mundo. Mas as pessoas que têm uma capacidade de enfrentar e colocar um escudo, entre aspas, na frente desse estresse, no sentido de se defender e saber dar uma boa resposta no sentido do estresse não trazer algo de ruim para ela, essas pessoas acabam se dando melhor na vida. Então, se a gente consegue unir esses fatores, a chance da gente ter uma performance melhor, a chance da gente ter uma produtividade maior, aumenta muito. Então, esse é um caminho que talvez seja interessante das pessoas pensarem e refletirem para tentar seguir. E se precisar, procurar ajuda, né? Do psicólogo, do médico, do psiquiatra, porque às vezes precisa tomar remédio, né, Davi? Às vezes precisa. Eu acho que assim, existe um estigma muito grande na psiquiatria, no sentido de que não, é o médico de louco, então não vou marcar, e é isso e aquilo. E a gente sabe que não é nada disso. A psiquiatria é uma especialidade médica como outra qualquer, como a cardiologia, a neurologia, a nefrologia, e a gente precisa de quebrar essas barreiras. Então a pessoa, quando ela perceber que o sofrimento está muito intenso, o prejuízo na vida dela está muito grande, e ela não está conseguindo sair dessa armadilha, esse talvez é o momento de procurar uma ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra, ou até o próprio médico que cuida dessa pessoa, para que tenha uma orientação, porque hoje a gente tem um arsenal não só em relação à medicação, mas numa série de abordagens que você pode ter em relação a estilo de vida e hábito de vida, que faz com que a pessoa possa melhorar, e isso vai gerar um bem-estar não só para ela, para a família e para as pessoas que estão em volta dela. Você precisa ter muita coragem para não precisar fingir que é perfeito. E as mídias sociais fazem com que a gente fique buscando essa perfeição que na vida real não existe, né? Então lembre-se que a felicidade, ela não é um destino, a felicidade está no percurso.